Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar um pouco sobre o livro de Isaías. Quanto do livro de Isaías fala do Messias? Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Pai querido, pedimos a tua sabedoria, que tudo que fizermos seja para a tua glória. Livra-nos de todos os males, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós não vamos fazer um estudo exaustivo do livro de Isaías. O livro de Isaías é longo. Algumas coisas são difíceis até de conseguirem encaixar, né? Entender exatamente do que ele está falando. Ele parece fazer alterações constantes, né, no que está falando. Então, nós vamos falar um pouco disso. Em que sentido? Quando eu leio as passagens, eu consigo falar que é o cumprimento de uma profecia relacionada ao Messias? É isso que nós vamos falar. Posteriormente, com um estudo mais amplo do livro de Isaías, quem sabe a gente consiga falar com mais precisão sobre o assunto. Então vamos lá. Isso é um conjunto de passagens de uma Bíblia que diz assim, passagens de Isaías e o Messias, né? Alguma coisa nesse sentido. Geralmente as passagens, elas são assim mesmo, elas pegam um versículo e elas comparam com uma passagem dos livros os evangelhos em geral, né? E pegam geralmente um versículo de uma passagem e comentam sobre ele, falam que eles cumprem alguma coisa. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos começar com esse primeiro. Isaías 7,14. Nascerá de uma virgem. O cumprimento estaria em Lucas 1:26 a 31, por exemplo. Então vamos lá. E no sexto mês, isso é o relato de Lucas. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E entrando o anjo onde ela está, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. E considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus. Então, isso teria sido o cumprimento de uma profecia em Isaías 7,14. Então nós vamos ler. Isaías capítulo 7. Bom, isso aqui geralmente eu pego o uso do Bíblia Online, tá? Esse ACF significa que eu estou usando o Almeida Corrigida Fiel. Às vezes eu coloco duas versões, Almeida com nova versão internacional, Almeida com nova tradução da linguagem de hoje. E aí vamos lá. Capítulo 7. Sucedeu, pois, que nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Então eles foram contra Jerusalém ali, não conseguiram o objetivo que eles queriam, e aí eles disseram o seguinte: e deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saíam ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. Agora tu e teu filho, aqui nós pronunciamos Jazube, né? Não sei se esse teria o som de Jassube, por exemplo, mas eu vou pronunciar Jazube, né? Conforme nós pronunciamos em português aqui, por enquanto. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, que seriam os dois reis ali que foram contra ele, né? Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim,
Lembra que eles falam lá, olha, a Síria fez aliança com Efraim. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartamo-lhe entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeu. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então Deus está garantindo para eles que isso não vai acontecer, que ele não iria permitir que isso acontecesse. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído. Veja que a partir dessa data, a partir desse evento aqui, Deus fala, dentro de 65 anos, Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não há vez de permanecer. Ele fala, acredite no que eu estou dizendo, para que você possa permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, pede para ti, ou seja, pede para a tua época, ao Senhor teu Deus um sinal. E alguns comentam que esse termo sinal, eu ainda não estudei sobre isso, não consegui fazer um estudo a fundo, dizem que esse sinal, ele se refere, e aqui também vos dará um sinal, que esse sinal geralmente é uma palavra que está associada a algo miraculoso. E ele fala, pede um sinal, pede-o ou embaixo das profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Deus fala, pede para você um sinal. E aí Acás diz, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouvi agora o caso de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, que aí nós vamos considerar que seria algo miraculoso, algo sobrenatural. O sinal seria só essa primeira parte? Não. Seria basicamente o todo da profecia, né? Ele diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comer, isso tudo faz parte da fala, isso tudo faz parte do sinal. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Então, esses 2 reis que estão te incomodando, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, essa terra será desamparada. Então, veja que ele fala esse todo do contexto aqui, né? Porém, o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas, que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra da Assíria. Todas elas virão, pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros e em todos os arbustos. Naquele mesmo dia rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, e a cabeça e os cabelos dos pés, até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga. Então ele fala, pela abundância, pela quantidade grandiosa de leite que elas vão, que essa novilha, essas ovelhas darão, ele comerá manteiga. E manteiga e mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. E ele continua, sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 ciclos de prata, será para as sarças e para os espinheiros. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros, e quanto a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás, por causa do temor das sarças e espinheiros. Porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Então ele fala de uma destruição, não é? Ele fala que será
naquele mesmo dia rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isso é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés. Então Deus iria usar o rei da Síria para cumprir os seus propósitos, né? Ia permitir que o rei da Síria cumprisse os propósitos dele, né? Então ele fala, olha, ele vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel esse filho vai comer antes de, quando ele souber rejeitar o mal, escolher o bem. E na verdade, antes que o menino saiba, que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Quitim-Fada será desamparada dos seus 2 reis. Então vejam, considerando aqui que o termo realmente seja virgem conceberá, e esse seria a parte do sinal sobrenatural. Ele diz, antes que esse menino, então ele fala, você vai, então nós entendemos, por exemplo, que esse conceber de uma virgem seria o sinal, e a partir daí ele prestaria atenção nessa criança, e ele diz, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que está, esses 2 reis que estão te prejudicando, eles não vão mais ser um problema, a terra será desamparada dos seus 2 reis. Porém, o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então ele fala, olha, ao mesmo tempo que esses 2 reis eles não vão te incomodar, você vai ver o poder que vai vir pelo rei da Assíria. As abelhas, ele assobiará as moscas, as ovelhas, todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas. Naquele mesmo dia rapará, com a navalha, ou seja, com o rei da Síria. Naquele dia um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. Então ele fala, essa quantidade de coisas, a terra, a questão de terra desolada, né, para ser pisada por bois e ovelhas, né? Então é isso que ele fala sobre esse conjunto. Então veja, isso não é uma profecia messiânica. Não no sentido do Messias Jesus Cristo, né? Então isso não é uma profecia messiânica. Então como nós fazemos aqui? Nós temos que, se alguém, para nós usarmos esse verso 14 de alguma forma, é só como uma aplicação do texto. Veja, o texto não está falando sobre um Messias que vai vir salvar o mundo, morrer pelos pecados. Isaías 7, ele está falando de um bebê que nasce e é o sinal do início do plano de Deus, e o crescimento dessa criança, ela vai ser um sinal para que eles enxerguem a destruição dos 2 reis que estavam assolando eles, os reis que estão lá no começo do capítulo, né? Nos dias de Acás, né? Filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalia, rei de Israel, subiram a Jerusalém. Ele está falando desses 2 reis. E aí, em relação a esses 2 reis, que ele está falando aqui no 7,14. Primeiro ele fala para Acás, peça um sinal para vocês. E aí ele fala, não, eu não vou pedir um sinal, ele não quis se comprometer, ele ficou com medo. E aí Deus fala, oh, então eu vou dar um sinal para vocês. E esse vai ser o sinal. E isso vai ser tanto era um sinal para esse povo, para uma época próxima dali, que ele fala, antes que este menino aqui, que eu estou dizendo que vai nascer, saiba rejeitar o mal, escolher o bem, a terra de Quitim-Fada será desamparada dos seus 2 reis. Quais reis ele estava falando? Desses 2 reis que estavam aqui. Então era enquanto esses reis, era na época desses 2 reis. Era alguma coisa relacionada a Deus agindo contra esses 2 reis que estavam aqui, no capítulo do verso 1. Então veja, o verso 14 não se refere ao Messias. É claro que nós temos outras passagens que nós não vamos nos aprofundar tanto nelas, mas nós vamos ver que é difícil identificar algumas passagens sobre quem está falando, sobre quem a passagem está falando. Mas nesse caso, nós conseguimos enxergar que ela não se refere ao Messias que nós temos como Jesus Cristo. Ela se refere a um sinal para aquele povo naquela época.
E aí as pessoas dizem, mas isso é um sinal de duplo cumprimento. Não, isso não é um sinal de duplo cumprimento. Inventaram a questão do duplo cumprimento para tentar adequar as expressões lá dos evangelistas para que se cumpra o que foi dito pelo profeta. Então, ao invés algumas pessoas, inclusive eu acredito que já tenham colocado isso, a questão do que seria aquele para que se cumpra, né? Eu tenho vídeos no canal, por exemplo, em que eu falo da diferença entre a questão de interpretar, ver o que o texto está falando e aplicar. Pegar um pedaço de um texto e fazer uma aplicação. Mateus faz isso quando ele fala lá de Oséias 11, verso 1. Do Egito chamei meu filho. Ele não pega nenhum verso, ele pega um pedaço de um verso e fala que isso cumpriu a profecia. Do Egito chamei meu filho. Quando você vai lá na passagem de Oséias 11:1, está escrito o quê? Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, mais iam da minha face. Não é profecia, não fala sobre o Messias, fala sobre a rejeição de Israel quando Deus chamou e quis trabalhar com eles. É isso que o texto está falando. Então aquilo é um duplo cumprimento? Não. Então, a ideia de duplo cumprimento ela é bastante prejudicial à interpretação bíblica, por quê? Porque as pessoas pegam uma passagem, isolam ela de todo o contexto dela, o contexto está abertamente, evidentemente falando de outra coisa, e as pessoas retiram a passagem do seu contexto. Isso é um grande problema. O que eu posso falar? Eu posso falar de uma dupla aplicação, ou seja, o cumprimento é o que está aqui, é o que está no texto, só tem um cumprimento, é o que está aqui no texto. Agora eu posso falar de uma dupla aplicação, eu posso dizer assim, bom, se uma virgem concebeu nessa época, então isso é sinal que uma virgem pode conceber como um sinal de Deus. E se uma virgem pode conceber como um sinal de Deus, então essa passagem mostra que seria, considerando que seja aqui uma virgem mesmo, que é possível sim uma virgem conceber como um sinal divino. Então eu posso falar de uma dupla aplicação, ou seja, eu consigo usar essa passagem e dizer assim, não, existe um precedente na Bíblia de uma virgem concebendo, por exemplo. Então, se existe esse precedente na Bíblia, então o sinal do anjo para Maria, ele tem precedente bíblico, ele pode vir de Deus realmente. Mas eu não posso dizer que Isaías 7,14 é uma profecia messiânica, não é. Agora eu posso dizer que é um precedente para dizer que a afirmação do anjo para Maria faz sentido. Então, nesse sentido, eu posso dizer, se cumpriu o que foi dito pelo profeta de uma virgem concebeu, ou seja, existe um precedente. E assim como quando, por exemplo, ele fala, para que se cumprisse, do Egito chamei meu filho, ou seja, existe um precedente em Deus chamar o servo dele do Egito. Chamou o próprio povo de Israel. Se ele chamou o povo de Israel do Egito, ele poderia chamar um dos seus, que seria o seu Messias, o seu ungido, aquele que salvaria o mundo, ele poderia permitir que fosse para o Egito chamar. Então, se eu pensar nisso como precedentes de que é possível que isso aconteça, tudo bem. Agora, eu não posso dizer que essa passagem é uma profecia messiânica. Aí nós temos aqui o capítulo 8, né? Disse-me também o Senhor, toma um grande rolo, escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. Na nova versão internacional, eles deixam a expressão em hebraico do mesmo jeito, Maher Shalal Hashbaz. Alguns colocam Maher Shalal Hashbaz, né? Então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe o nome de Maher Shalal Hashbaz. E aqui na Almeida Corrigida está sem o H, né? Lá na nova versão internacional está com H. Maher Shalal Hashbaz. Então ele está dizendo, olha, escreve isso, né? Eu tomei testemunhas, fui ter com a profetisa e ela concebeu, deu à luz um filho. Então eles foram testemunhas do ato? Obviamente que não. Foram testemunhas de que ela não estava grávida, etc, né? E que ele foi ter com a profetisa, ela concebeu, deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maher Shalal Hashbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Então veja, ele acaba de falar lá no capítulo 7, verso 14, de alguém concebendo. E esse menino, ele fala, eu fui ter com a profetisa e ela concebeu.
boa parte dos lugares se coloca aquele termo, a profetisa, ou seja, que seria a sua esposa, e ele teve relações com ela e ela engravidou de mais um filho. E aí ele fala, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo, porquanto esse povo desprezou as águas de Siloé, e correm brandamente, alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do Egito, do rio, fortes e impetuosos. Veja que ele fala lá, né, do rei da Síria, lembra? Ó? O Senhor rapará como uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria. Ele faz um simbolismo aqui, né? Ele usa essa parte aqui para fazer um simbolismo, dizendo, o rei da Síria virá. Aqui, novamente, ele usa um simbolismo para falar do rei da Síria aparecendo novamente. Com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá inundando, e irá passando por ele e chegará até o pescoço. E a extensão de suas asas encherá a largura da terra, ó Emanuel. A extensão de suas asas encherá a largura de sua terra, ó Emanuel. Então veja que aqui ele fala, olha, chamará o seu nome Emanuel. E aqui ele se refere a um Emanuel, nesse contexto. Ajuntai-vos, ó povos, serei quebrantados. Dai ouvidos todos que sois de terras longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, porque assim o Senhor me diz com mão forte, não chamareis conjuração. Então ele vos será por santuário. Ao Senhor dos Exércitos santificai, e ele será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço, rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Israel, Jerusalém, nós temos aqui Israel, né? Nós temos Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalia, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Aqui ele fala o quê? De Jerusalém, né? Por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém, muitos entre eles tropeçarão e cairão. E aí ele fala, esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E tendo fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, sombras de ansiedade, serão empurrados para as trevas. Então ele está falando de um período de trevas aqui na terra, ligado a que contexto? Ligado a esse contexto de libertação que ele está falando aqui, que começou lá no capítulo 7. Isso nos leva até a questionar a questão se no verso 14 realmente seria uma virgem, uma jovem que concebe, se o sinal seria ela conceber, ou antes que essa criança concebida soubesse escolher o bem e o mal, que a terra seria desamparada, ou seja, qual seria o elemento sobrenatural, que Deus agiria para destruir esses reis, que humanamente seria impossível para Acaz fazer alguma coisa, para ele seria humanamente possível, e Deus falando, eu vou fazer, eu vou usar o rei da Síria para isso, esse será o sinal. Esse sinal é o conjunto do texto, e não a questão de alguém nascer aqui, né? Então veja que quando a gente olha o contexto, né, então a gente consegue ver que isso não é uma profecia messiânica. E aqui a gente teria que entrar na discussão de que se é virgem ou não é, nós não vamos nesse momento, mas ainda que não fosse, qual seria o sinal aqui? O nascimento de uma criança como um sinal de algo grandioso, da libertação de Deus. Então, mesmo que aqui não fosse, o termo não fosse virgem, seria, veja, por isso que nós temos que pensar em termos de aplicação. Uma criança nascendo e sendo o ponto, o sinal, né, o pouco período em que ela, antes dela saber rejeitar o mal e escolher o bem, a destruição daqueles que estavam oprimindo o povo. Então esse seria o sinal, o nascimento dessa criança daria início ao sinal. Então eu tenho como aplicação lá, o nascimento da criança Jesus daria início ao sinal de Deus. Qual sinal? O sinal de um Salvador que viria resgatar o mundo. Assim como o nascimento da criança
Foi o sinal de Deus resgatando o seu povo, o nascimento dele seria o resgate. Só que no caso de Jesus, ele próprio é o resgate, né? E aqui o menino não é o resgate em si. Né? O menino ele é um marcador de tempo para que venha o resgate. Lá o menino é o próprio resgate. No momento que ele cresce, se torna um homem, né? Então esse seria o ponto. Aí nós temos lá a segunda passagem, né? Ministrará na Galileia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E realmente existe algo dessa natureza no livro de Isaías? Existe. Agora, dá para bater o martelo e dizer que o texto fala de um Messias, né? Será herdeiro do trono de Davi. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E veja só, será herdeiro do trono de Davi. Lucas, né? Então aqui o cumprimento seria em Mateus e aqui o cumprimento em Lucas. Esse será, no relato de Lucas, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando isso acontecerá? Na crença cristã. Só com a volta de Jesus, né? Reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Agora vamos lá em Isaías 9. Passarão pela terra. Aqui é o contexto que nós tínhamos acabado de ler, que eu marquei ali, de como estaria a terra. Passarão pela terra duramente oprimidos, famintos, tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Isso no contexto daquilo que aconteceria naquela época. E aí vamos ver. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. Então, ou seja, por quanto tempo aconteceria essa angústia? Né? O que seriam esses últimos tempos? Então aí fica uma questão mais difícil de enxergar, né? Bom, o que seriam esses últimos tempos? Quanto tempo isso duraria? Porque aconteceria aqueles eventos e aí o povo passaria por essa situação. E aí ele fala, nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. A terra que foi angustiada não será entenebrecida. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, e a alegria lhe aumentaste. Tu multiplicaste a nação, e a alegria lhe aumentaste. Isso é o quê? É a continuação desse texto aqui. Então veja, não é só isso. Então veja, ele a enobreceu como? Né? Como ele a enobrece? O povo que andava em trevas viu grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E ele fala aqui no que consiste isso? Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga. Então ele está falando de quebrar o jugo do povo, de livrar o povo, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor. Quebrou a vara do opressor, como no dia dos midianitas. O que aconteceu como no dia dos midianitas? A restauração física do povo. O povo é resgatado, é libertado. É quebrado o jugo, né? Multiplicou a nação, se todos se alegrarão perante ti.
Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Aí ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele fala novamente de um sinal relacionado ao nascimento de um menino que tem o principado sobre os seus ombros e essas características. E aí você pode falar, mas Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, são títulos dados a esse menino. Realmente é algo bem diferente, mas nós temos que lembrar que o nome de muita gente, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, todos os nomes deles invocam Deus de alguma forma. E isso não significa que essas pessoas sejam deuses ou sejam salvadores que irão morrer pelo mundo. Então veja, esses títulos em si mesmo, eles não provariam isso. Agora você tem o título Pai da Eternidade, e se chamará o seu nome. Agora, essa multiplicidade de títulos para uma mesma pessoa realmente é algo distinto, é algo que eu particularmente desconheço em relação a outras pessoas, não é? Então, mas veja, esse livramento a que está se referindo aqui tem a ver com livramento da nação. Lá, quando nós vemos isso aqui, né? Está falando apenas de Jesus indo até os confins dessa terra para pregar o evangelho, para ajudar as pessoas, não é? Só que essas pessoas não estavam sendo libertadas do jugo romano, por exemplo. Agora, Jesus curou pessoas, ele deu esperança para as pessoas. Então, nesse sentido, resplandeceu luz? Sim. Esse povo foi enobrecido? Sim. Agora, foi quebrado o jugo da carga, o bordão do ombro, a vara do opressor, todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto e todo o manto serão queimados, servindo de combustível ao fogo? Não. E ele fala que tudo isso acontece por quê? Pelo menos se a gente pegar o porquê aqui. Né? Tudo isso acontece por quê? Porque o menino nos nasceu. O principado está sobre seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado, do principado desse menino e da paz, não haverá fim. Do aumento desse principado e da paz, não haverá fim. Sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou a palavra a Jacó e caiu em Israel. Todo esse povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram seus sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Então, ele fala da altivez de pessoas que dizem assim: nós vamos conseguir, nós estamos tendo problemas, mas nós vamos resolver tudo isso. Portanto, o Senhor suscitará contra ele, contra o povo, os adversários de Rezim, e juntará os seus inimigos. Pela frente virão sírios, por detrás os filisteus, devorarão Israel a boca escancarada, e nem com tudo isso cessou a sua ira, mas está estendida a sua mão. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça. O profeta que ensina falsidade é a cauda. Então veja, a expressão cabeça e cauda tem cabeça, ancião e homem de respeito. Profeta falso, cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados serão destruídos. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e viúvas, porque todos são hipócritas, malfazejos, toda a boca profere doidices, e nem com tudo isso cessou a ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, ela se ateará no emaranhado da floresta, subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, será o povo como combustível para o fogo, ninguém poupará o seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome, se comer à esquerda,
ainda não se fartará, cada um comerá a carne do seu braço. Manassés e Efraim, Efraim e Manassés, ambos serão contra Judá. Com tudo isso não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Então veja, aqui nós estamos ainda dentro do contexto de lá, Deus falando com eles, né? A respeito dos sinais que ele daria, daquilo que ele faria. Então existem palavras fortes aqui, existem. Existe essa expressão que parece atípica para uma pessoa, não é? Existe essa expressão do aumento desse principado da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e justiça. Mas, veja que esse contexto aqui, mesmo analisando o contexto, é difícil você bater o martelo em um Messias vindo num momento específico, batendo com relação a Jesus. Agora, em termos de aplicação, perfeito, isso aqui se aplica ao que Jesus fez lá também. Agora, em termos textual, esse texto está se referindo ao Messias que viria salvar o mundo. Aqui faz mais sentido do que lá em Isaías 7. Aqui nós podemos falar de alguém, por exemplo, vindo em outro momento. Lá nós estamos falando especificamente de um menino e ele é parte do sinal, né? Aqui nós estamos falando de um menino que nasce também e, veja, lá é chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, se o menino pode ser chamado Deus conosco, então os títulos Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, por exemplo, poderiam se aplicar a uma pessoa, exaltando a Deus, o sinal de... Por que essa pessoa tem esses títulos? Porque ela é o sinal de Deus, e não porque ela seja divina, nada disso, mas ela pode ser o sinal de Deus. Mas veja como é difícil trabalhar. Veja como é difícil olhar simplesmente para esses dois versos aqui, principalmente fora de contexto, e dizer assim, não, o cumprimento deles está aqui. Isso é o cumprimento essa profecia estava se referindo a isso. É muito difícil fazer isso. Veja que nós nem estamos, assim... Veja que o capítulo 9 ele é a continuação do 8, que fala de um momento de problema para o povo por causa do rei da Síria, e fala de um resgate, dando a entender, inclusive, que esse resgate poderia ter ocorrido lá no passado. Então veja como é difícil, por isso que a gente não pode ficar pegando versos isolados assim e dizer assim, ó, isso aqui é o cumprimento. Por quê? Porque Mateus relatou. Isso é o cumprimento, ó. Será herdeiro do trono de Davi. Isso é o cumprimento. Isso mostra que... Por quê? Porque lá em Isaías também fala, né? Alguma coisa dele ser herdeiro do trono de Davi. A gente não pode fazer isso, porque a gente tem que analisar o contexto. E olha como é difícil você bater o martelo que isso aqui se refere ao Messias Jesus Cristo. Então, realmente, nós não podemos fazer esse tipo de trabalho. Então, quanto do livro de Isaías realmente fala do Messias Jesus Cristo? Nós precisamos de um estudo aprofundado do livro de Isaías para chegar a essa conclusão. Terá o seu caminho preparado. Esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Não é o João que escreveu, tá? Aqui é o João o Batista, né? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram, então o que? És tu Elias? E disse, não sou. Profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe, por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ele respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. E essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então veja, Isaías 40, 3 a 5, 3 versículos. Terá o seu caminho preparado. Isso teria se cumprido em João 1, 19 a 28. Veja, esse é o grande problema, porque isso é colocado numa Bíblia como cumprimento de algo e muitas vezes não é explicado. A pessoa vai ler, vai pegar aquela parte isolada e vai falar, não, isso é o cumprimento. Aí se ela não... mas como é que... E se eu olhar lá igual Isaías 7, 8 e 9,
não ficar evidente que aquilo é o Messias. Ah, não, mas isso aqui pode ser um duplo cumprimento. Então, veja, não é inventando definições que a gente vai comprovar que Jesus é o Messias. Nós precisamos de algo mais concreto que isso, né? Aí nós vamos lá em Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Então, olha, Deus já permitiu que acontecesse bastante coisa com vocês, vamos lá. Voz do que clama, olha, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, dizendo que ela vai ser restaurada. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor será manifesta, toda a carne juntamente haverá. Pois a boca do Senhor disse, uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Olha só, voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Uma voz diz, clama, e alguém disse, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Então, quem vai clamar? Sião. Sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente. Então, quem vai clamar? Jerusalém. Levanta a tua voz fortemente. Sião, sobe a um monte alto. Jerusalém, anuncia, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas. Dize à cidade de Judá, eis aqui está vosso Deus. Diga, ó Sião, diga, ó Jerusalém, para as cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Aí ele continua falando aqui, ó, as características de Deus, né? A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos, vede quem criou todas as coisas. Não sabes, não ouviste que o Deus eterno, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, nem se cansa, nem se fatiga? Dá força ao cansado, os jovens se cansarão e fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Então, tudo isso faz parte do que Deus está falando para eles. Olha, clama, fala do poder de Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? Com que ele tomou conselho? Ou seja, exalte a Deus. Então, vejam, o que nós temos aqui? Nós temos uma fala de Isaías de alguém preparando o caminho do Messias, que viria e morreria pelo povo? Não. Então nós temos o exemplo do que novamente? Uma aplicação. Assim como Deus pede para uma voz clamar no deserto, para endireitar a vereda de Deus, para anunciar as grandes obras de Deus, João era mais uma voz no deserto, clamando, preparando o caminho do Senhor, preparando as pessoas para que elas vissem a grandeza de Deus. Então nós podemos pensar aqui a aplicação do texto, não que o texto está se referindo especificamente ao Messias que viria, morreria pelas pessoas e salvaria as pessoas. Não é disso que o texto está falando. Então veja, olha a dificuldade que nós temos, olha qual é o problema que nós temos de pegar passagens isoladas e falar que elas se cumpriram porque o Evangelho está dizendo, olha, o Evangelho está falando uma coisa, está fazendo um paralelo com essa passagem, então essa passagem é o cumprimento daquilo lá. Não é. Então nós estamos vendo que existem momentos que são mais difíceis, como Isaías 9. Realmente Isaías 9 é uma passagem mais difícil de ser analisada. Agora, justamente por essas passagens muitas vezes serem difíceis de análise, é que eu não posso simplesmente colocar numa Bíblia que, olha,
pegar dois, três versos isolados de Isaías 7, de Isaías 9, de Isaías 40 e dizer, isso é o cumprimento de lá, da profecia lá de Isaías, porque não é. Então veja, e caso seja, nós precisaremos de um estudo, as passagens em Isaías que realmente vierem a falar de um Messias, especificamente de um Salvador, de alguém que vem e morre pelas pessoas, elas deverão ser analisadas dentro do seu contexto para se provar isso, e não se utilizar de passagens isoladas. Então nós temos, por exemplo, Isaías 50, né, que teria se cumprido lá em Mateus 26. Cuspiram no rosto e davam punhaladas e outros esbofeteavam. Aí nós vamos lá, Isaías 56, que está dizendo Isaías 56? As minhas costas oferecia aos que me feriam, a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isso aqui pode se referir a qualquer pessoa. Como é que a pessoa vai saber que isso se cumpre a Jesus? Aí então a pessoa pega lá, velho, Isaías 56, alguém foi esbofeteado e cuspido no rosto. Jesus foi esbofeteado e cuspido no rosto. Então essa passagem de Isaías se refere especificamente a Jesus. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Então veja que qualquer outra pessoa, isso poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. E nós podemos estar aqui, inclusive, diante de mais uma passagem que sirva como aplicação. Mateus, nós vemos que os evangelistas, eles faziam muitas vezes aplicações. Eles tinham esse hábito de pegar uma passagem isolada e fazer uma aplicação ao que estava acontecendo com eles naquele momento, sem necessariamente dizer que aquela passagem era o cumprimento exato do texto no seu contexto. Então, eu tenho lá o texto de Oséias 11. O texto de Oséias 11 não é uma profecia messiânica. Mas por que então Mateus usou dizendo como cumprimento do que foi dito pelo profeta? Obviamente que se ele teve acesso a Oséias, ele sabia que aquilo não era uma passagem messiânica. Então ele teria usado como o quê? Como uma passagem de identidade. Olha, assim como Deus chamou o povo de Israel do Egito, ele chamou Jesus do Egito. Ou seja, era possível que Deus chamasse o seu ungido do Egito? Sim. Se ele chamou o próprio Israel, que estava escravo no Egito, por que ele não poderia chamar o Messias do Egito? Deixar o Messias no Egito um tempo e depois chamá-lo para fazer o seu trabalho? Poderia. Então veja, eu monto um aspecto lógico da passagem, mas eu não posso dizer que aquilo é o cumprimento daquela passagem. Não no sentido do cumprimento profético, assim, não, Jesus é quem está sendo relatado nessa passagem, é Jesus, não. Agora, o cumprimento em que sentido? O cumprimento no sentido de aplicação, ou seja, eu tenho que entender que aquilo não é uma profecia sobre o Messias, mas, assim como Deus cumpriu os seus propósitos, chamando Israel do Egito, ele poderia cumprir seus propósitos chamando Jesus do Egito. Assim como houve choro em Ramá, Raquel chorando pelos seus filhos, isso aconteceu em uma vez, não acontece só em uma vez, assim como aconteceu lá na época de Moisés, assim como poderia ter acontecido em outros momentos, aconteceu na época de Jesus. Então ele faz paralelos entre o que aconteceu no passado e o que aconteceu no futuro. Ele não está dizendo que aquela passagem estava se referindo especificamente a Jesus como Messias. Então, é muito difícil, quando a gente pega um monte de passagem assim isolada, acaba sendo difícil até mesmo identificar quais realmente poderiam ter se referido especificamente a um Messias, um Salvador do mundo. E isso acaba prejudicando o estudo das Escrituras, o estudo de cumprimento profético, né? Então assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Porventura tanto encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, portanto não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, pordizei um saco para a sua cobertura. O Senhor Deus me deu uma língua erudita. Então, a ver, aqui ele começa a falar assim do Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe e tal?
E aí, muitas vezes a gente vê que Isaías fala, né? Isaías toma a palavra de relance e ele começa a falar, né? E aí veja o que é dito. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, a minha face aos que me arrancavam os cabelos, não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como roupa se envelhecerão, e a traços comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes, e isso vos sobrevirá da minha mão, e em tormento jazereis. Então veja, de quem? O texto está falando sobre quem? Dá para chegar? Não, isso aqui está falando sobre o Messias que viria e morria. Veja, ele fala, o Senhor me deu uma língua erudita, desperta meu ouvido para que ouça, as minhas costas ofereci aos que me feriam, a minha face aos que arrancavam o cabelo, não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda, perto está o que me justifica, ele me ajuda, quem há entre vós que tema ao Senhor? E depois ele fala o seguinte, isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormento jazereis. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faísca, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos sobrevirá da minha mão e em tormento jazereis. Então a pessoa que está dizendo aqui que Deus levantou uma língua erudita para falar e que ela se ofereceu para sofrer pelo povo, ela fala, isso vos sobrevirá da minha mão e em tormento jazereis. Quem é essa pessoa? Dá para definir só pela leitura de Isaías 50? Não dá. Se não dá para definir pela leitura de Isaías 50, eu não posso colocar numa Bíblia um verso isolado de Isaías 50 e dizer assim, olha, essa pessoa seria esbofeteada e cuspida pelo fogo. Isso aconteceu com Jesus, então Jesus é o cumprimento dessa profecia. Eu não posso fazer isso. Eu preciso de um estudo mais aprofundado de Isaías 50 para definir. Será que Isaías 50 está falando de um Messias? Será que ele está falando de duas fases? A fase do Messias sofredor e depois a fase de um Messias que vem para executar o juízo de Deus? Veja, será que eu posso falar isso? Será que existe um padrão em Isaías que me permite falar isso? Porque isso é genérico, o texto aqui é genérico, ele não especifica um Messias que especificamente vem e morre pelas pessoas. Veja, eu não consigo deduzir isso do capítulo 50 de Isaías. Agora, é possível que isso aconteça? Sim, só que eu preciso de um estudo mais aprofundado de Isaías 50 para tentar chegar a uma conclusão assim. Ou seja, veja, esse tipo de planilha, de estudos que existem muitas vezes nas Bíblias, eles mais atrapalham do que ajudam, porque eles pegam passagens isoladas, extremamente isoladas, e falam assim, ó, tá vendo? Isso aqui é o cumprimento de Jesus. Por quê? Porque tem alguma parte lá no Evangelho falando que Jesus passou por isso. Não é assim que se interpreta um texto, né? A gente tem que olhar para ele e ser honesto e falar, não, se eu quero dizer que isso aqui é o cumprimento, um verso isolado lá de Mateus 26, por exemplo, como nessa Bíblia no caso, ele pega um texto, um verso isolado de Isaías 50 e mais um verso isolado de Mateus 26 e fala, não, um é cumprimento do outro. Não tem como fazer isso. Isso tem que ser analisado dentro do seu contexto, né? Eu acho que assim, se é para a gente fazer um estudo, vamos dar um estudo para as pessoas em que elas vejam as coisas da sua forma ampla. Ah, mas é difícil, e é difícil mesmo, a gente sabe que é difícil, então não adianta a gente querer facilitar um negócio que a gente sabe que não é fácil enxergar. E assim sucessivamente. Então você
Você tem Isaías 49, que eu coloquei aqui, ó. Tu és o meu servo, és Israel, aquele por quem eu hei de ser glorificado. Por que eu coloquei Isaías 49? Porque veja, aqui, quem estaria falando? Né? Quem seria o servo de Deus? Ele fala, no capítulo 49, tu és meu servo, Israel. Porém, eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil vãmente gastei as minhas forças. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Para dizeres aos presos, saí, aos que estão em trevas, aparecei. Nunca terão fome, nem sede, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e levará mansamente aos mananciais de águas. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor. Então veja, constantemente Deus faz fala dos problemas e do livramento, dos problemas e do livramento. Então, o livro de Isaías é difícil. Então, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Sustentarei os teus opressores com sua própria carne, com o seu próprio sangue se embriagarão, como um mosto. Então veja, não se pode simplesmente pegar e dizer assim, tem uma passagem lá de algum evangelho falando sobre Isaías ou sobre qualquer outra passagem, então isso significa que aquele texto está se referindo especificamente a Jesus, não é assim que funciona. E assim a gente tem várias coisas. Olha assim, o mesmo exemplo, passagem isolada sobre alguém sendo desfigurado pelo sofrimento. Como é que eu vou saber isso? Pela análise do texto, pela leitura do texto. Posteriormente a gente pode dar continuidade a esse estudo, mas vejam, nós paramos aqui em Isaías 50, né? Então veja, ele será exaltado, e aí Paulo fala que Jesus foi exaltado, ele será desfigurado pelo sofrimento, Isaías 52, né? Desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, novamente falando com Sião e com Jerusalém, por nada fostes vendidos, sem dinheiro sereis resgatados. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, os teus atalaias. Porque vocês não vão sair apressadamente, vocês não vão sair fugindo, vocês serão exaltados. Eis que o meu servo, veja, lá no capítulo 49 ele fala do servo dele sendo Israel. Aí aqui ele fala, eis que o meu servo, quem é esse servo? É Israel? Quem é esse servo? Procederá com prudência, será exaltado, elevado e mais sublime. Aqui ele está falando do resgate do povo dele. Logo ele fala aqui, o meu servo procederá com prudência. Pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Agora, o servo, ele está falando de um povo como um todo, ele está falando de uma pessoa. Veja aqui as dificuldades que existem. Então, por isso que precisamos ter cuidado com esse tipo de estudo, com esse tipo de análise. Isso aqui é Jesus, isso aqui. Nós temos que, se é para identificar se fala de Jesus ou não, nós precisamos de uma análise cuidadosa, contextualizada, e muitas vezes a gente vê que não é fácil. Então, espero que tenha ajudado e que nós possamos depois, num estudo mais aprofundado de Isaías, tentar enxergar onde realmente Jesus estaria identificado ali. Obrigado, Deus, nos dê a tua sabedoria, nos abençoe, nos fortaleça, possamos aprender cada vez mais de ti, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.